O meu problema com a psicanálise. Oi, Pedro. Eu não quero ser o advogado da psicanálise aqui também, longe disso, mas eu quero debater algumas ideias contigo. Vamos lá, então. Eu fiz alguns cortes aqui só pra não ficar muito grande, mas eu acho que vai acabar ficando muito grande mesmo assim. Vamos lá. Lá no início do século, ele focou em um público muito diferente do que é o Brasil hoje em dia. Ele focou numa elite austríaca que justamente a maioria dos problemas que eles tinham tinham a ver no caso, com questões oníricas, ou seja, com questões do inconsciente, com questões paternais, com questões da infância. Então, quando você analisa o Freud com um olhar um pouco mais social, você percebe que falta muito da psicologia social ali, ou da psicologia de massas, justamente. É um raciocínio interessante e eu penso que a gente pode desconstruir. Quando você pontua isso, eu penso no Freud atendendo as pacientes histéricas, que foram as suas primeiras pacientes efetivamente. O sofrimento daquelas pacientes era um sofrimento que passava por questões individuais, infantis, mas era, sobretudo, um sofrimento que tinha uma questão social bem forte. Parando para pensar, o que era aquele sofrimento? O que eram aqueles sintomas, aquelas paralisias, por exemplo? Esses sintomas podem ser interpretados como contradições da sociedade daquela época, daquilo que as mulheres, sobretudo, estavam passando, em que elas eram muito represadas sexualmente, socialmente falando. Tem uma passagem do Freud, que é no Psicologia das Massas, inclusive, em que ele pontua que a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social. Essa é a frase exata dele, ou seja, o social e o individual não se separam, se misturam. Mas enfim, vamos seguir. O segundo ponto é que a maioria das pessoas que vai procurar a terapia é composta por pessoas da classe média, tanto a classe média média quanto a classe média alta. Por quê? Porque pessoas da classe alta em si, elas possuem pouco sofrimento psíquico. Não todas, claro, mas a grande maioria acaba não indo procurar terapeutas porque são pessoas com uma vida estabilizada, que têm acesso a recursos, que têm acesso a viagem, que têm acesso justamente a um estilo de vida com dignidade e que propicie para elas qualidade de vida. Enquanto as pessoas da classe baixa nem chegam a ter acesso a isso por questões sociais e econômicas. Então, o foco aqui... Ok, esse é um ponto interessante também, porque é uma discussão que existe dentro da psicanálise há muito tempo. O fato é que um tratamento psicanalítico, na época lá do Freud, era muito custoso. Isso porque, hoje em dia, né, como é que funciona uma terapia hoje em dia? Você vai lá, pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas, e fala sobre as suas questões, né? Essa é a periodicidade. Lá na época do Freud, as sessões aconteciam com uma frequência muito maior, sabe? Então, se hoje já é difícil bancar uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, lá naquela época era muito mais. E é claro que isso passava pela cabeça do Freud, né? Como assim, né? Qual era o público que estava chegando na clínica dele? Ele chegou a pensar, a refletir sobre isso. E o Freud tinha uma visão de que, eventualmente, as questões mentais elas seriam tratadas com o mesmo rigor, com o mesmo critério que as questões físicas. Então a perspectiva dele era de que, no futuro, o tratamento psicanalítico fosse oferecido, custeado pelo Estado, da mesma forma que o Estado custeia questões físicas X, Y, Z, sabe? Isso, hoje em dia, acontece bem mais ou menos, né? A gente sabe as limitações disso na realidade que a gente vive. Vamos seguir. É a classe média, tanto a classe média mesmo, quanto a classe média alta. E o terceiro ponto é o seguinte: a maioria dos serviços que oferecem atendimentos gratuitos de psicologia, eles ainda têm uma carência muito grande na sua qualidade. Então, quando a gente vai analisar a maioria dos postos de saúde que oferecem esse atendimento, hospitais, faculdades, etc., a gente vê que além de haver um problema de tempo, porque a maioria deles oferece às vezes 20, 30 minutos, e isso, assim, olha, correndo, a gente vê também que existem muitos profissionais incapacitados e mal intencionados até nesse... Eu concordo contigo aqui, né? Eu acho que faz muito sentido. E eu vou na linha de que existem maus profissionais em qualquer linha psicológica, né? Seja na psicanálise, na TCC, na comportamental. Infelizmente, tem gente ruim em todo lugar. Bom,
Vamos seguir um pouco mais, então. Então, assim, um dos preceitos básicos da psicanálise é a associação livre. Ou seja, você, paciente, ao longo do processo, você mesmo vai destrinchar sobre as suas emoções e sobre o seu inconsciente e conseguir você mesmo ir percebendo as coisas ao seu redor. Então, o seu psicólogo, ele pouco vai intervir. Ele vai intervir só em momentos muito pontuais ou muito necessários. Mas, no geral, é você que vai falando e, através da fala, você vai conseguir destrinchar em relação ao que você está percebendo ali. Então, é um processo que é muito lento. Só que é um processo que é lento, mas enquanto ele ocorre, você vai estar pagando esse psicólogo. Então, eu acredito que é muito complicado a gente ver justamente esse cenário social que eu acabei de falar e cobrar de uma pessoa em relação a um serviço onde nem tenha justamente uma previsão de fim. Porque, de acordo com a teoria do Freud, o ideal é que o paciente ele passe meses, anos na terapia. Porque Segundo a teoria do Freud, mais ou menos, né? Porque o Freud se cansava de tratamentos muito longos. Ele queria terminar o mais rápido possível, sabe? Ele não gostava da ideia de acompanhar as pessoas por meses a fio, por anos a fio, né? Tem também a questão do contexto, novamente, né? Lá naquela época, se atendia as pessoas de segunda a sexta. Hoje em dia, a gente atende alguém uma vez por semana. Então, por isso que os tratamentos ali do Freud eram mais rápidos do que os tratamentos que a gente tem hoje. Seguindo. isso não é justamente o problema. Porque se fosse um problema, a gente não veria diversas pessoas que tenham uma melhora muito grande com a psicanálise. A questão é que para a maioria dos brasileiros isso é inviável. Ah, Pedro, mas se é inviável para a maioria dos brasileiros, por que eles não procuram outro tipo de abordagem? Você acha que o brasileiro médio, ele sabe o que é uma abordagem de psicologia? Ele não sabe. Eu não sabia até começar a estudar. Eu pensava que psicólogo era tudo a mesma coisa. Entendeu? Então a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então levam no psicólogo que aparecer, no psicólogo que é mais perto da casa delas, no psicólogo que é recomendado, que o plano oferece, e muitas vezes esse psicólogo, ele é da psicanálise. Então esse meu vídeo não é para dizer que esses psicólogos da psicanálise, eles devam ser proibidos, ou que são profissionais ruins, ou qualquer coisa do tipo, não, tá? Existem psicólogos da psicanálise que são incríveis. O que eu tô querendo dizer aqui é que justamente é um processo que muitas das vezes ele acaba sendo um pouco sadista, ele acaba prolongando um certo sofrimento, enquanto ele poderia amenizar e ser mais suave. Porque enquanto o paciente está com você, psicólogo, e ele está destrinchando sobre a vida dele e sobre os problemas que ele passa, você sabe o que falar ali. Você tem conselhos para dar para ele. Você poderia não resolver, porque a gente não resolve a vida de ninguém, mas você poderia ajudar ele de uma maneira mais rápida. Só que você demora para fazer isso. Você acaba deixando isso para depois por uma questão técnica, ou seja, por uma questão que está no livro, mesmo envolvendo alguém que está em um sofrimento psíquico muito grave. Então, no meu ponto de vista... Esse ponto talvez seja o mais interessante. Eu concordo contigo. Se o paciente chega à clínica, ele chega porque ele tem algum nível de sofrimento. Ok? E é importante que o profissional reconheça que existe esse sofrimento no paciente. Uma coisa que é pouco falada são os efeitos iatrogênicos de um processo terapêutico. Um parênteses, quando eu falo sobre efeitos iatrogênicos, eu estou falando quando o profissional está até bem pautado teoricamente, mas o efeito da sua intervenção acaba produzindo efeitos mais negativos do que positivos. Então aquele profissional, psicanalista, estereotipado, que fica quieto do início ao fim de todas as sessões, ele não abre a boca para falar nada, mesmo diante de um sofrimento muito grande que você esteja passando, ele está bem fundamentado, teoricamente. Ele está fazendo isso por um motivo. Mas pode ser que ao assumir essa postura, né, ele esteja gerando algum mal-estar no paciente que vai causar um efeito de desamparo ainda maior que ele está sentindo do que quando ele chegou, sabe? Então é preciso estar atento à forma como a gente trabalha, que não é mais aquela forma estereotipada dessa pessoa que é um espelho, que não fala nada e que você toca e parece que tá morto, sabe? Agora, para finalizar e acabar. Isso acaba sendo triste. Isso acaba justamente sendo algo que poderia ser evitado. E é por isso que eu acabei saindo da psicanálise, da minha abordagem, mesmo adorando as teorias, e indo para ACP, que é justamente a abordagem centrada na pessoa. Porque eu acredito que é imprescindível que a gente acabe enxergando o nosso ao redor ao invés de um mundo ideal.
Ok, ok. Eu acho que eu até resolvi responder esse vídeo, Pedro, porque eu senti uma certa identificação contigo em alguma das críticas, mas em relação ao percurso que você faz dentro da psicologia. Porque o meu percurso foi parecido, mas ao contrário, para falar a verdade, né? Você vai da psicanálise para a ACP e eu fui da ACP para a psicanálise. Não cheguei a atuar efetivamente com a ACP, mas eu fui muito rogeriano, sabe? Durante minha graduação, gostava muito de ler tudo que o Rogers escrevia. Ele escrevia muito bem, ele se comunicava muito bem, isso chamava muito a minha atenção. Mas quando eu cheguei na clínica, nos estágios, eu percebia que faltava alguma coisa que a ACP ela não estava conseguindo me entregar. E foi aí que eu entrei na psicanálise e as coisas começaram a fazer sentido. Agora, uma questão que ficou assim na minha cabeça, né, que a ACP, eu imagino, presumo, que seja uma abordagem também não diretiva, não é? Posso estar errado, não sei. Bom, eu gostei do seu vídeo, Pedro, eu gostei das críticas. Aqui é um espaço mais de construção, de reflexão, e espero que a gente consiga continuar construindo a psicologia por aqui, né?